Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao estudo e à leitura da Bhagavad Gita, a ciência divina, aqui no Easy Espiritualidade, comigo, Ana Cláudia Chandra. Então, para iniciar este estudo de hoje, nós estamos estudando, a Yoga da Pessoa Suprema, O Yoga da Pessoa Suprema. Então, como é que é esse Yoga da Pessoa Suprema? Como é que nós podemos entender esse Yoga de uma forma mais simples possível? Obviamente, a palavra Yoga significa união. Então, comumente a gente entende que Yoga são exercícios, são asanas, que são posturas, ou pranayamas, respirações, mas já foi provado que esses tipos de yoga, eles fortalecem o corpo, a respiração e também trazem essa união com essa consciência corporal de forma mais aprimorada. Mas a yoga da pessoa suprema, seria basicamente nós, almas condicionadas, que possamos ter essa condição de entendimento de que quando eu aprendo, quando eu escuto a Bhagavad Gita, a ciência suprema, eu estou aprendendo a me unir ao Supremo. E para que eu me una ao Supremo, existe a Yoga da Pessoa Suprema, onde o próprio Supremo, ele vai nos falar, ele vai nos ensinar o caminho de como praticar essa yoga, de como praticar esse sistema devocional, de como a gente vai ouvindo os versos, verso a verso, é uma canção cheia de versos, como na Bíblia tem os versículos, aqui na Bhagavad Gita tem os versos. E aqui os versos são cantados pela pessoa suprema, Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus dentro da filosofia védica. E hoje nós vamos dar continuidade ao verso 5. Estamos estudando sobre a figueira de Bengala, que representa essa parte invertida do mundo material, que é justamente a visão que nós temos aqui do mundo material, é uma visão corrompida, é uma visão deturpada da visão transcendental, dessa árvore transcendental, que é a árvore espiritual. Então, essa árvore, quando a gente olha para ela, a gente vê ela invertida. Ela vê ela como se estivesse refletida em um lago, numa noite de lua cheia. E essas raízes, elas estão para cima e seus galhos para baixo. Por quê? Porque tudo que se olha aqui no mundo material, se olha com esse olhar limitado, com esse olhar invertido. E comumente, a gente só acredita naquilo que vê. Igual a Santo Tomé, um discípulo de Jesus, só acreditava no que via. E, na realidade, as coisas que a gente não vê, que a gente não toca, mas que a gente sente, que a gente pressente, que a gente ouve na intuição e que a gente tem pressentimentos intuitivos, essas são as verdadeiras intuições espirituais, porque elas estão ali para nos guiar neste caminho de yoga, neste caminho de união ao Supremo. Porque, afinal de contas, dentro de nós Deus está sentado em nossos corações, como a suprema personalidade de Deus, na forma de Paramatma, que é a grande alma na pequena alma. E nós somos alma, somos Brahman, somos almas, somos centelhas divinas. E Paramatma está aqui, controlando essas centelhas divinas, para que a gente, através dessa energia transcendental, dessa luz, dessa iluminação da nossa alma, a gente possa, em yoga, conhecer Bhagavan, que é a pessoa suprema, conhecer, estudar, porque, como foi dito no verso anterior, a gente precisa saber quem é o nosso pai, mas não o nosso pai biológico, porque nós já sabemos quem é o nosso pai biológico, e muitas vezes a gente nem sabe. Os filhos adotivos comumente não sabem quem são seus pais biológicos, mas a gente precisa saber quem é o nosso pai que nos criou. Ah, Deus, ok, Deus, e aí, o que mais? Fale de Deus, como é a sua relação com Deus, o que é que você entende por Deus, como é que você vê Deus. Ah, Deus é a natureza, Deus criou plantas, folhas, frutos, árvores, natureza, Deus é a energia, Deus é o sol, a lua, o ar,
Deus é os rios, os mares, os peixes. E aí, que mais? E aí você vai chegar num ponto que você não vai mais conseguir dizer mais nada, porque o seu conhecimento é limitado, o seu conhecimento é invertido da real árvore transcendental, que é a árvore voltada para o mundo espiritual, onde a gente deve conhecer passo a passo tudo que se coaduna com essa yoga da pessoa suprema. Como é que eu posso me ligar ao Supremo? Através da yoga da pessoa suprema, que ele mesmo nos ensina aqui e nos instrui na Bhagavad Gita. Então vamos hoje estamos no capítulo 15, o yoga da pessoa suprema, e vamos hoje ao verso 5. Eu vou fazer a minha reverência, comumente habitual no início, com a Gyana Timiranda Tsya, Gyana Janasa Lakaya, Shakshu Militai Enasta Tasmai, Sri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, eu presto minhas respeitosas reverências com as mãozinhas postas, reverência a Deus, por esse estudo, por a Bhagavad Gita, pelas escrituras sagradas, reverência a Srila Prabhupada, que trouxe a consciência de Krishna, a consciência de Deus, para nos apresentar de forma pessoal esse Deus, para que a gente aqui, almas nascidas em corpos ocidentais, em diversos países, chamadas de diversos nomes, estando na categoria masculino ou feminino, não importa o gênero, importa que nós somos uma alma, e o resto é ilusão. A gente precisa trabalhar essa yoga para que a gente possa ter acesso a esse conhecimento transcendental trazido por Deus e trazido pela pessoa suprema Krishna, o todo atrativo, todo atraente, e com os comentários e significados abaixo de cada verso de sua divina graça, Srila Prabhupada. Salve Srila Prabhupada. Verso 5. Aqueles que estão livres do falso prestígio, da ilusão e da falsa associação, que compreendem o eterno, que se enfastiaram da luxúria material, que estão livres das dualidades manifestadas sobre a forma de felicidade e sofrimento, e que com toda a lucidez sabem como se render à pessoa suprema, alcança esse reino eterno. Então muito se fala nas religiões, reino de Deus, você precisa praticar isso, praticar aquilo, para você entrar no reino de Deus. E você vai entrar no reino de Deus como e quando? E onde? Porque aqui na Terra não é o reino de Deus, aqui na Terra é uma escola preparatória para entrar nesse reino de Deus. Então, com este verso aqui, a Suprema Personalidade diz: se livre do falso prestígio. O que é falso prestígio? É o falso orgulho de ser aclamado, de ser vangloriado, de ser elogiado, de ser puxado o saco. Isso chama-se falso prestígio. Da ilusão e da falsa associação. Ou seja, saia dessa ilusão. Maya, yoga da ilusão. Saia dessa associação com pessoas que estão nessa ilusão e não querem sair dela. Saia, não de perto, mas honre e consagre esses seres, essas almas, mas busque as pessoas que querem compreender o Supremo. Isso é sair da falsa associação. Porque compreender o Supremo é compreender a eternidade, o eterno. Aqueles que se enfastiaram da luxúria material, aqueles que estão de saco cheio de sofrer neste mundo material. Eu sou um exemplo. Que estão livres dessas dualidades, dor, prazer, doença, saúde. Porque a vida material, ela é dual, ela está sempre nas dualidades. Prestem atenção à vida de vocês, né? Por quê? Porque ela se manifesta sobre a forma de felicidade e de sofrimento. Uma hora a gente está feliz, uma hora a gente está sofrendo, uma hora a gente está com dinheiro, outra hora a gente está sem dinheiro, uma hora a gente reclama, outra hora a gente agradece, mas a gente precisa sair dessa dualidade e vir para a equanimidade, que é o equilíbrio, para que a gente possa entender o eterno, para que a gente possa ter lucidez e para que a gente possa se render à pessoa suprema e alcançar esse reino de Deus que não é na Terra. Na casa de Deus há muitas moradas, porém o reino de Deus não é aqui no planeta material. Então, comentários de Srila Prabhupada. O falso prestígio aqui chama-se o falso ego, né? Que não é o seu verdadeiro eu, que o verdadeiro eu é a alma. Então ele fala: porque a alma condicionada se envaidece
achando-se dona da natureza material, é muito difícil que se renda à suprema personalidade de Deus. Está aí uma das razões do ateísmo, achar que Deus não existe, que nada disso, que isso aconteceu por acaso, fez assim, pluf, uma bolinha de sabão estourou e se fez o mundo material, né? Então isso são pessoas que estão vivendo o seu falso ego e que elas estão orgulhosas, né? Ao livrarmos da ilusão calçada pelo orgulho, podemos começar a entender esse processo de render-se a Deus. Para quem vive na expectativa de obter alguma honra neste mundo material, não é possível render-se à pessoa suprema, porque ou você ama Deus, ou você ama a matéria. Aí a matéria é o falso prestígio. É você ser elogiado e vangloriado pelo que você tem, não pelo que você é. O orgulho se deve à ilusão, pois embora o homem venha para cá para permanecer por pouco tempo, e então ir embora, ele tem a falsa impressão de que é o senhor do mundo. É o que acontece quando a alma entra no corpo material. Ela começa a achar que ela é dona, que o mundo material é que é tudo, e o tudo é isso tudo, e isso tudo acaba. O melhor ou pior, dependendo da visão de cada um, é que tudo isso acaba. Esse vídeo vai se acabar daqui a pouco, eu vou terminar de falar. Daqui a pouco vai escurecer e vai chegar a noite. Amanhã vai amanhecer outro dia, vai ter outro sol, sendo o mesmo sol. Então tudo é um movimento cíclico, um movimento de mudança. Nada fica estático nesse mundo material e vive sempre nessas dualidades, nas pontas, né? Então você tem que vir para o caminho do meio. E para vir para o caminho do meio você tem que aprender sobre o Supremo e também aprender a se render a Deus, porque quando você não se rende a Deus, você vai se render ao mundo material. Com isso, ele complica tudo e está sempre em dificuldades no mundo material. Né? Quem? Nós, as almas, condicionadas em corpos materiais. O mundo inteiro gira em torno dessa noção. As pessoas consideram que este planeta Terra pertence à sociedade humana e o dividiram sobre a falsa impressão de que são os proprietários. Outra ilusão. Nada do que eu tenho é meu. Nem minha alma é minha, porque foi criada por Deus. O meu corpo foi criado por Deus. Essas roupas que eu tenho foram dadas pela prosperidade material, advinda da permissão de Deus. Então, o que é meu? O meu amor por Deus. A minha rendição a Deus. A minha forma de entender Deus, de estudar Deus, de querer ouvir, mesmo sem entender tudo, porque, claro, até para mim é um pouco complicado, mas eu estou aqui com boa vontade no coração para fazer essa leitura e tentar trazer para vocês o melhor de mim, que é trazer essa inteligência que Deus me deu para mostrar que precisamos nos render a Deus e sair desse sofrimento material. Então, ao libertar-se dessa ideia errônea, a pessoa se livra de todas as falsas alianças propiciadas pelas afeições familiares. Família é ilusão, pai, mãe, irmãos, por quê? Porque é só desta vida. Temos que honrar, amar e ensinar os nossos familiares também a amar a Deus acima de tudo e de todos. Mas não se apegar a coisas, porque as coisas vão terminar. Nós vamos embora desse planeta e tudo termina. Os nossos familiares terminou, o nosso bichinho de estimação vai embora também. Nada fica aqui. Nós não viemos, como ele diz aqui, nós viemos apenas para passar um tempo neste mundo. E aí a gente acha que esse mundo é eterno, que este mundo é completo, e não é. Então, devemos nos livrar dessas falsas alianças familiares, sociais e nacionais. Essas relações são imperfeitas e atam neste mundo material, né? Precisamos desenvolver conhecimento espiritual e procurar conhecer aquilo que é realmente seu e aquilo que de fato não lhe pertence. O que é meu? O meu amor por Deus. E o que me pertence? Nada, porque tudo foi dado por Deus, meu Pai. E quando tem uma verdadeira compreensão das coisas, ela se livra de todas as concepções de dualidades, porque ela está equânime. Ela sabe que tudo passa. Eu estou doente, mas eu vou ficar boa. Eu estou boa, mas daqui a pouco eu fico doente. Então, tudo são fases desse mundo material. São fases da dualidade. E nós estamos presos na bondade, paixão e ignorância. E vivemos o falso ego, que não é o verdadeiro eu, que o meu verdadeiro eu é a alma. O seu verdadeiro eu é sua alma. E quem criou nossos eus superiores e colocou no eu inferior? Porque a alma vem, precisa do eu inferior, que é o corpo,
para viver essas dualidades e se livrar delas, né? Então, assim, precisamos ter pleno conhecimento no qual é possível render-se à suprema personalidade de Deus. Então, quando a gente se rende, a gente libera o orgulho, porque enquanto a gente não se rende a Deus, a gente quer render-se à matéria, a gente quer amar a matéria. Então, Jesus disse, ou se ama um Senhor e odeia o outro, ou se odeia um e ama o outro. Procure na Bíblia que tem, não se pode amar dois senhores. É justamente isso aqui que está falando aqui neste comentário de Srila Prabhupada sobre este verso. Verso 6. Essa minha morada suprema não é iluminada pelo sol ou pela lua, nem pelo fogo, nem pela eletricidade. Aqueles que alcançam, jamais retornam a este mundo material. Oh, glória, como diz os evangélicos, né? Que morada é essa que não é iluminada pelo sol, nem pela lua, e não precisa de fogo, nem eletricidade? A morada de Deus, a morada de Krishna, na filosofia védica chamada de Goloka Vrindavana. Né? O mundo transcendental, a camada 181 do mundo espiritual, onde está subdividida em 180 níveis e 181 nível é Deus, onde está na morada, né? Então, esta morada não precisa de nada disso. A gente precisa de luz aqui no mundo material, porque aqui é um mundo intermediário. Quando o sol vai embora, fica escuro. Se a gente não tiver luz, a gente já está na escuridão espiritual. Imagine se a gente ficar na escuridão material, então vai ser um caos, né? Porque quando falta luz, quando tem um pane, né? Dá um pane aí nessas cidades grandes, falta luz, tudo se desmorona. Então a gente precisa dessa eletricidade, a gente precisa dessa luz, então a gente precisa da eletricidade material e a gente precisa dessa luz espiritual, dessa luz de Deus para iluminar as nossas almas, para que nossas almas elas tenham pleno conhecimento de que tudo isso aqui é finito, que é ilusão. Descreve-se aqui a morada da Suprema Personalidade de Deus, chamada de Krishna Loka, ou Goloka Vrindava na filosofia védica. No céu espiritual não há necessidade do brilho do sol, da lua e do fogo e da eletricidade, porque todos os planetas já são luminosos. Por que a Terra não tem essa luz que tem nos outros planetas? Porque a Terra não é um planeta ainda luminoso. Neste planeta o Sol que é autoluminoso, mas todos os planetas no céu espiritual são autoluminosos, não precisam do Sol, aliás, né? Mas aqui nós, no planeta intermediário, planeta Terra, precisamos do Sol para iluminar. Enquanto neste escuro mundo material, o ser vivo leva uma vida condicionada, mas logo que alcança o céu espiritual, elimina a árvore falsa e adulterada. Ou seja, este mundo material, ele se liberta. Essa figueira de bengala invertida, que é justamente esse mundo material. Quando a gente se ilumina, a gente entende que a gente tem que virar essa árvore de cabeça para cima e a gente tem que ascender e não descender, porque a partir do momento que a gente só olha para a matéria, a gente não cresce, a gente estaciona ou vai para níveis inferiores, de acordo com o que pensa, sente e faz. Devemos transferir-nos para o mundo eterno e desembaraçar-se desse falso reflexo dessa realidade material. Para quem está apegado a este mundo material, é muito difícil cortar o apego. Para quem está apegado a este mundo material, é muito difícil cortar o apego. E é mesmo. Porque eu observo ao meu redor as pessoas, o quanto elas estão, as almas condicionadas, que somos nós, entidades vivas, seres humanozinhos, nós estamos apegados. Não que eu não esteja, eu estou também. Mas só que hoje eu tenho mais consciência daquilo que eu preciso me livrar e dos apegos que eu preciso liberar na minha vida, né? Mas quando se adota a consciência de Deus, de Krishna, existe a possibilidade de que se desapegue aos poucos. Devemos nos associar com pessoas devotas, com aqueles que estão em consciência de Deus, procurando uma sociedade dedicada à consciência de Krishna, de Deus, e aprender como executar o serviço a Deus. Então, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Foi criada essa sociedade para que nós entremos nessa sociedade através das escrituras sagradas, através do serviço devocional, através do cantar dos santos nomes do Mahamantra, através, que é uma terapia transcendentalista que ajuda a limpar esse apego, ajuda a limpar essa escuridão que nós vivemos. Então, pouco a pouco a gente vai saindo
deste apego material, vai cortando esse apego material e a gente vai se livrando desta ilusão. Ninguém pode livrar-se da atração ao mundo material apenas vestindo roupa açafroada. Ou seja, quando os monges eles começam a fazer esse trabalho de libertação consigo próprios, e eles começam a estudar, e eles têm títulos, né? E eles começam a se livrar dessas roupas. Eles só usam uma qualidade de uma roupa, que é a roupa cor de açafrão, que é a cor de cúrcuma, que é aquela cor alaranjada, né? Mas mesmo assim, mesmo vestindo essas roupas, se eles não mudam interiormente, nada muda exteriormente, né? Então devemos nos apegar ao serviço a Deus e buscar sair desta falsa representação dessa figueira de bengala invertida, ou seja, sair dessa árvore material e buscar a árvore espiritual, que é o verdadeiro processo de serviço devocional, onde aqui a gente precisa buscar o entendimento do Supremo e precisa se associar a Deus nessa morada, porque na casa de Deus há muitas moradas, e com certeza o plano material não é uma dessas moradas. O plano material é uma morada onde você faz uma escola, faz um estágio por um tempo e depois você vai embora daqui, né? Porque você não fica aqui. Você fica aqui neste plano material? Não. Todo mundo falece e vai embora. Doença, velhice e sai fora do corpo. São os processos, né? Então, aqui precisamos entender o mundo espiritual e precisamos entender que quando estamos morando em outras moradas, a gente não vai precisar mais de luz, de eletricidade, não vai precisar pagar conta, não vai precisar ficar pagando as luzes para economizar, porque senão o dinheiro não dá para pagar a conta, isso nos casos mais extremos, né? E a gente precisa entender que lá no céu espiritual, na morada de Deus, de Krishna, é inteiramente iluminado pela potência interna do Senhor Supremo, porque Deus em si só é o extremo, do infinito extremo, do brilho de um sol. A gente não consegue nem olhar para o sol com esses olhos materiais, quizás olhar para a luz de Deus, né? Então, só se pode alcançar esta morada suprema pela rendição e por nenhum outro meio. Que rendição? Rendição à pessoa suprema. Através do conhecimento, do serviço devocional, de ouvir, de falar, de cantar, de fazer orações, de se dedicar, de fazer umas oferendas, né? E assim deixo aqui vocês com um verso da Bhagavad Gita que eu gosto muito, que o Supremo Krishna lhe fala. Se alguém quiser me ofertar com amor e devoção, fruta, folha, flor, água, aceitarei a oferenda. Ó descendente de Kunti, o que quer que você faça, o que quer que você coma, o que quer que você dê, tudo isso deve ser feito como uma oferenda a Krishna. O Deus, o Alá, Buda, Jeová, Oxalá. Deus tem vários nomes, mas ele é apenas um só. Então deixo aqui vocês com esse cantar desse verso que eu gosto muito, que é o capítulo 9, verso 26, que é a oferenda a Deus através do serviço devocional, fazendo da sua vida uma oferenda a Deus todos os dias, todas as horas e minutos e segundos. Gratidão.